Volto a palavra para a subsecretária-geral da CESUNILA, professora Adreia Moassabi. Senhoras, né, e senhores senadores, autoridades presentes, público em geral, em especial o professor Nielsen, que é parte da história da UNILA, companheiros e companheiras aqui da UNILA, muito bom dia. Eu falo como docente sindicalizada, né, da seção sindical do Andes na UNILA, mas também como uma das primeiras docentes da UNILA e exatamente a primeira docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA. E é importante, né, alertar os parlamentares aqui presentes que a assinatura aqui em Brasília não resolve, num passe de mágica, a criação de uma instituição. Então, somos nós que estamos lá na frente de batalha, que temos que construir uma instituição do nada, que foi o que eu fiz, quando cheguei aqui, vinda de Cabo Verde, morava em outro país, com uma criança recém-nascida, com o desafio, então, de implantar o curso que já tinha alunos e alunas, mas não tinha docentes. Então, é muita luta, muita dedicação, muito carinho, e acreditar muito num projeto como esse da integração pelo conhecimento. Vejo aqui na plateia pelo menos 2 dos alunos do curso de arquitetura. A gente está formando agora a primeira turma, a maior parte deles já encaminhado, já empregados, já no mestrado. Quando a gente observa a trajetória dos egressos e egressas da UNILA, com muito orgulho, a gente tem certeza da importância desse tipo de projeto. Então, esses relatos, eles são fundamentais para que vocês aqui em Brasília, tenham a plena consciência da importância do apoio de vocês a esse tipo de projeto. E eu gostaria de começar agradecendo, claro, ao senador Paulo Paim, mas também à senadora Regina Souza, ambos aqui da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, pela organização dessa mesa. E destacar, como fez o professor Gustavo, a importância de debater a educação nessa comissão, já que a educação ela é um dos direitos humanos fundamentais, previsto desde 1948 na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E mais tarde, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais diz no seu 13º artigo: a educação de nível superior, destaque para nível superior, deve igualmente tornar-se acessível a todos, com base na capacidade de cada um, por todos os meios apropriados e, principalmente, atenção ao principalmente, a implementação progressiva do ensino gratuito. Então, esse pacto é dos anos 70, o Brasil ratificou o pacto em junho de 92, portanto, há 25 anos, a gente avançou pouco, mas a gente, neste momento, está correndo no risco de retroceder muito com a implementação progressiva do ensino superior gratuito no nosso país. A gente tem observado, nesses últimos anos, um ataque contínuo e permanente à educação. Os tímidos avanços duramente conquistados nessas décadas, resultado de lutas históricas, não foram dados esses avanços pelo povo brasileiro, têm sido a cada dia desmontados. O projeto de lei intitulado Escola Sem Partido, a retirada das referências a gênero e sexualidade dos planos nacionais de educação, com efeito cascata nos planos estaduais e municipais, os contínuos cortes de verba, que é inclusive o tema central dessa mesa, que inviabilizam a manutenção dos projetos existentes e a expansão e democratização do ensino superior público e gratuito, a contra-reforma do ensino médio, para citar alguns desses ataques, são as manifestações mais evidentes, acreditamos, de uma repulsa generalizada à educação nos últimos tempos. Na escalada do ódio, a UNILA e a UNILAB se tornaram os alvos preferidos do ataque do capital. Dizer que não há dinheiro para a educação, a gente sabe que é uma falácia, é uma questão de escolha e de prioridades. É também um ataque do racismo e da xenofobia por parte da elite brasileira. E é importante que a gente dê nome a esses ataques, racismo e xenofobia, porque são os corpos ameríndios e os corpos negros desses estudantes e corpos docentes que têm incomodado
a sociedade brasileira, sobretudo uma parte da elite brasileira, da qual alguns desses parlamentares, infelizmente, fazem parte, mas a gente sabe que não são todos, e contamos com a confiança e o apoio de vocês para não permitir o avanço, né, do discurso de ódio e da intolerância na sociedade brasileira, que se materializa nos ataques a essas duas instituições. A gente tem aqui essa primeira mesa formada com, né, pessoas negras doutoradas, né? A gente que frequenta o ambiente acadêmico sabe o quão raro é, e evidentemente que nesse ambiente parlamentar também o quão raro é pessoas negras ocupando essas mesas, né? E mulheres também ocupando esses lugares. Por isso, a gente não pode aceitar o retrocesso. Exatamente. E, portanto, na Comissão de Direitos Humanos, a gente não pode aceitar um retrocesso nesses debates. Senador, só queria aleitar, pergunto se meu tempo também era 10 minutos, porque estou vendo o relógio. Tá bem. Tá bem. Num cenário como esse, é preciso afirmar o óbvio. A educação não é mercadoria, mas um direito humano fundamental. Por isso, educadoras e educadores que somos, defendemos historicamente a educação pública, gratuita e de qualidade. Os cortes financeiros às universidades são um ataque ao direito à educação. A gente não pode separar a questão financeira da questão dos direitos humanos, né? E uma afronta aos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Frente a um mundo onde se amplia o cenário de pobreza e desigualdade social e intolerância, digamos, a gente está vindo aí de uma semana difícil com os eventos também nos Estados Unidos de intolerância, os direitos humanos devem ser buscados a todo instante, sendo inadmissível a sua não efetividade. A situação de miséria e de violência que assola o mundo exige cada vez mais investimentos em educação, e não o seu contrário. Pois, como disse Paulo Freire, certa vez, a educação sozinha não muda o mundo, mas tampouco o mundo muda sozinho sem ela. Gostaríamos de lembrar os valorosos parlamentares e representantes do Brasil em órgãos como a Unesco, que guiaram o debate sobre educação no nosso país, como foi o caso de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. O baiano Anísio Teixeira foi ado defensor do ensino público gratuito, laico e obrigatório, o que provavelmente lhe custou a vida em tempos sombrios da história desse país. Anísio Teixeira, ao lado do senador e também educador Darcy Ribeiro, foi um dos fundadores da Universidade de Brasília, implantada numa nova capital, num novo país, com um novo projeto e inovador projeto pedagógico. Projeto este do qual a UNILA é tributária. Se a UNB foi criada com o intuito de integrar as distintas regiões do país, apostando na diversidade regional como seu grande potencial científico, a UNILA e a UNILAB, numa versão renovada e apropriada para o século XXI, apostam na integração internacional como a sua maior riqueza acadêmica. né? E os diálogos do Sul e o nosso giro epistemológico é muito importante para arejar e inovar o debate científico neste país. E, por conta disso, inclusive, temos chamado a atenção de comunidades acadêmicas do mundo inteiro. A UNILA e a UNILAB são exemplos de projetos científicos que podem ser bem-sucedidos e potencializadores do desenvolvimento dos países, né? Então, o Norte olha para o Sul. Estão todos nos olhando e a gente tem que ter consciência disso. Ainda, as ideias do senador Darcy Ribeiro sobre identidade latino-americana influenciaram vários estudiosos e estudiosas do mundo todo, inspirando reformas universitárias no Chile, no Peru, na Venezuela, no México e no Uruguai. Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro sempre atrelaram a educação à democracia, sendo esta última impossível sem aquela. Atacar a educação é, portanto, atacar a democracia. E esta casa não pode permitir estes ataques. O mesmo Darcy Ribeiro, nos anos 70, dizia: educação não é crise, é um projeto. Foi exatamente a luta docente liderada pelo ANDE, Sindicato Nacional, juntamente com a luta dos setores populares, as responsáveis em retardar o projeto feroz
da privatização da educação já em curso naquela ocasião, com vistas a transformá-las numa mercadoria de acesso restrito, numa ferramenta de manutenção dos privilégios. Os ataques à educação que vimos assistindo a uma retomada violenta daquele projeto, denunciado pelo antigo parlamentar e educador. É neste cenário que se insere a emenda aditiva do deputado Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, né, e que nos organizou enquanto comunidade para esse enfrentamento no movimento Unila Resiste, aqui presente nessa sessão, que determina, nessa emenda aditiva, a extinção da Unila, num artifício, inclusive, antidemocrático das chamadas emendas jabutis. Procedimento que envergonharia muito dos parlamentares que fizeram história nesse país. Transformar a Unila em uma universidade, entre aspas, do Brasil para brasileiros, né? Um discurso que tem sido evocado na voz de algumas autoridades nacionais, como advoga o deputado, sem quaisquer pudores, é uma afirmação, no fim das contas, minhas senhoras e meus senhores, profundamente racista. Inequivocadamente, o ultranacionalismo foi a base ideológica nazista, a qual pregava uma Alemanha aos alemães. A lei do funcionalismo, uma lei da Alemanha daquele período, era um dos muitos decretos discriminatórios na época, que exigia atestado de antecedentes arianos para funcionários públicos no início dos anos 30 na Alemanha. No mesmo período, leis também restringiram as escolas e universidades unicamente a pessoas arianas. Temos que aprender com a história, né? Vale lembrar que, de igual modo, naquela ocasião, o capital convenientemente financiou o nazismo, né? Muitas empresas, né, se formaram e se consolidaram com a economia da guerra e com a economia do governo nazista. O discurso do Brasil para brasileiros é estrategicamente seletivo, na medida em que não é acionado contra imigrantes brancos vindos da Europa ou dos Estados Unidos. Pensemos sobre isso. Ao desconfigurar o caráter internacionalista da Unila, a emenda aditiva esquece deliberadamente do preceito constitucional a favor da integração entre os países latino-americanos, inscrito no parágrafo único do artigo 4 da Carta de 88. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. A criação de uma universidade da integração latino-americana, portanto, no plano cultural e científico, é a concretização da Carta Magna. Já chegando ao fim, mas seguindo com calma, na última década, observou-se o maior crescimento do ensino superior público no Brasil, desde a época de Juscelino Kubitschek. Foram criadas mais de 18 novas universidades, viabilizados outros 173 novos campi, majoritariamente no interior do país, né? E essa direção rumo ao interior, a gente sabe o impacto que tem, como os colegas já falaram, nessas pequenas cidades, né? Não só em termos econômicos, mas em termos de deslocamento epistemológico. É pensar o Brasil, né, e os países não mais a partir das suas grandes cidades e metrópoles, mas valorizar e pensar a partir das pequenas cidades. A autonomia universitária na produção de conhecimento sempre incomoda aqueles interessados na manutenção das estruturas de poder. O pensamento crítico nunca é bem-vindo quando privilégios de uma elite são questionados. A extinção de universidades como a Unila e a Unilab representa uma afronta aos avanços nos debates internacionais sobre direitos, autonomia e autodeterminação dos povos, respeito à diversidade, justiça social e radicalização da democracia. É um silenciamento brutal da luta por um mundo melhor. Finalmente, gostaria de relatar aqui aos presentes, sobretudo às autoridades, que desde que soubemos da emenda aditiva, nós, docentes, estudantes, servidores técnicos administrativos e comunidade, nos organizamos no movimento Unila Resiste, que tem feito diversas ações em defesa da nossa instituição. Recebemos no dia 10 de agosto vereadoras e vereadores da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, né, casa parlamentar local que está apoiando, né, a defesa da Unila. De igual modo, diversas entidades locais, como já relatada, né, pelo
professor Gustavo, nacionais e internacionais, têm manifestado publicamente a defesa da nossa universidade. Além das notas de apoio, a petição pública já tem mais de 16 mil assinaturas em defesa da UNILA, demonstrando que a sociedade quer a UNILA e quer o seu projeto de integração pelo conhecimento. Importa relatar ainda às senhoras e senhores parlamentares que as comunidades acadêmicas atingidas pela emenda aditiva proposta pelo deputado federal Sérgio Souza não querem a sua aprovação. E ainda que essa emenda seja retirada, como temos ouvido boatos, né, vamos continuar na luta, porque a gente sabe que este deputado é apenas uma voz, né, num movimento de retrocesso e ataque à educação brasileira. No último dia 9 de agosto, né, a seção sindical do Antes, na Universidade Federal do Paraná, organizou uma assembleia comunitária, né, na qual a CESUNILA foi convidada, e mais de 400 pessoas, né, no campus de Palotina, votou a favor da UNILA e a favor da autonomia universitária. Igualmente, Toledo, outro município atingido pela emenda aditiva proposta pelo deputado, votou a favor da UNILA e pela autonomia universitária. E na última sexta-feira, em 11 de agosto, a Assembleia Comunitária realizada na UNILA confirmou o seu posicionamento na mesma direção. A UNILA fica. A UNILA resiste, né? E a gente faz votos e conta com o apoio de vossas senhorias, de vida longa à UNILA, de vida longa à autonomia universitária, um preceito democrático de nosso país, né? De vida longa ao ensino público, gratuito e de qualidade, e, sobretudo, vida longa à integração dos povos. Então, em nome da CESUNILA e da comunidade acadêmica, eu agradeço a atenção de todas e todos. Muito bem, muito bem. Professora Andréia Moassab, secretária-geral da CESUNILA, pela sua exposição, que vem num momento importante até. Eu fiquei chocado com aquele movimento, inclusive surgindo com força nos Estados Unidos recentemente, né? Que foi a volta do nazismo se manifestando ostensivamente e que houve uma reação positiva, claro, dos que não têm, dos que são contra essa visão atrasada, arcaica, obsoleta. E por isso eu já adianto que teremos uma sessão deliberativa amanhã, se assim esse plenário entender, que a gente tire uma moção de apoio à nossa UNILA e, ao mesmo tempo, de reprovação a essa emenda que quer acabar com a UNILA. Ok?